Oi, minhas musas co-criadoras, bem-vindas ao episódio 2 da segunda temporada. Se você é nova aqui, eu sou a Lê, eu sou sua host e eu tô muito feliz que você se juntou a essa comunidade maravilhosa do Manifesting with Ali. Eu quero te lembrar de clicar em seguir aqui no Spotify para você nunca perder um novo episódio meu. A cada episódio eu fico mais animada de destravar mais um tópico com vocês. E o de hoje é super importante, porque hoje a gente vai falar sobre o tempo divino. O tempo divino, confiar no tempo da vida, confiar nas coincidências, confiar nas sincronicidades. Se você nunca ouviu falar desse conceito, eu quero que você saiba que ele atravessa religiões, filosofias, tradições espirituais no mundo todo. A ideia de que existe uma ordem superior guiando a sua vida. É um princípio invisível, né? A gente não consegue ver, mas ele é muito preciso. É algo que orquestra encontros, atrasos, términos, reviravoltas e até os nãos que à primeira vista parecem super injustos. Esse princípio ele tem muitos nomes: tempo divino, ordem perfeita, sincronicidade, fluxo universal. Mas, independente de como você o chama, o que ele representa é algo extremamente transformador. A certeza de que, mesmo quando as coisas parecem não fazer sentido, elas estão se desdobrando exatamente como deveriam. Quando uma porta se fecha, quando um ciclo termina, quando algo que você queria muito não acontece, o tempo divino está em ação. Ele está te redirecionando, ele está te protegendo de algo que você ainda não consegue ver, ou te preparando para algo maior do que você nem consegue imaginar agora. É um dos conceitos mais poderosos que você pode integrar, porque ele te convida a abrir mão do controle. E isso, por si só, já é uma cura profunda. A gente vive em uma cultura que idolatra o controle. Saber o próximo passo, ter o plano perfeito, garantir que tudo dê certo, né? Você vai para uma entrevista de emprego, eles te perguntam como que você se vê há 5 anos, como que você se vê há 10 anos. Ou seja, a gente tem um tesão pelo controle, essa é a verdade. E aí, o que o tempo divino ensina? Ele ensina justamente o contrário, a confiar no invisível, a descansar no desconhecido, a se apoiar não em certezas externas, mas na sua própria fé. E a fé, nos momentos mais desafiadores, é o que sustenta, é o que ancora, é o que acalma a mente quando o corpo quer entrar em pânico. Eu falo muito sobre confiança e não é à toa. Nos últimos tempos, ela tem sido o meu mantra, assim, o meu lembrete, o meu caminho. Porque quando o nosso sistema nervoso entra em modo de alerta, no famoso luta ou fuga, que a gente fala sempre aqui, o nosso cérebro para de pensar com clareza. As emoções dominam, a ansiedade acelera e tudo que a gente quer é saber como vai ser, o que vai acontecer, se vai dar certo. Mas nesse estado, o que a gente mais precisa é de uma âncora simples, uma frase curta que traga a gente de volta para o presente junto com a nossa respiração, que eu sempre falo aqui. E para mim, essa palavra na hora que eu estou respirando é confia, confia. Confia mesmo sem entender, confia mesmo com medo, confia mesmo quando tudo parece parado ou errado. Eu costumo dizer para mim mesma, eu respiro fundo e falo, Alê, confia, eu confio, eu confio, eu confio. E aí você vai repetindo quantas vezes forem necessárias. Essa repetição vai aos poucos tirando o corpo do estado de alarme e trazendo ele de volta ao estado de presença. E é nesse estado que o tempo divino consegue se revelar com mais clareza. Você não precisa saber o como, você precisa saber quem você é. E confiar que a vida está te guiando para onde a sua alma pertence. Tempo divino é sobre acreditar que há uma força maior, um poder superior, Deus, o universo, te guiando para onde a sua alma pertence. Tempo divino é sobre acreditar que existe sim uma força maior, um poder superior mesmo, sabe? E que está conspirando ao seu favor, ajustando os bastidores para garantir que aquilo que é para você chegue no momento certo.
E eu sei que, né, como seres humanos, a gente quer saber tudo. A gente quer saber quando vai acontecer. Quando que eu vou conhecer aquela tal pessoa? Quando essa oportunidade vai aparecer? Quando que isso vai se resolver? Qual que vai ser o resultado? Mas a verdade é que quanto mais a gente tenta saber, menos a gente sabe. E quanto mais a gente consegue se entregar à ideia de que o que é meu vai me encontrar, menos precisamos fazer força. Perseguir ou controlar o mundo externo. É menos. Sabe? Quanto mais fé, menos força a gente precisa fazer. Em vez disso, o nosso foco deve estar na gente mesma, na nossa fé, na nossa confiança, no saber interior de que o que é meu está a caminho. E eu magnetizo isso para a minha vida confiando no tempo divino. Mas aí você pode estar se perguntando, cara, se eu crio a minha realidade e eu quero tudo para ontem, então eu estou mesmo criando? Eu estou mesmo manifestando? E sim, a verdade é que isso acontece simultaneamente. A nossa alma veio para essa terra com livre-arbítrio. A gente sempre tem escolha. A gente sempre tem o poder de decidir como vamos responder às situações. Mas também acredito que existe uma força maior organizando tudo nos bastidores, garantindo que a gente está no caminho certo, que a gente está protegida, que a gente está seguindo o caminho que a nossa alma escolheu. Eu realmente acredito que as nossas almas vêm à Terra com um propósito. A gente veio para cumprir algo, para amar, para curar, para aprender, para se divertir, né? Coisas que a gente esquece. A gente veio para cá, para essa terra, para se divertir também, sabe? Para ter alegria, para ter prazer em viver. E é muito importante que a nossa alma permaneça nesse caminho. E às vezes, quando a gente sente emoções negativas, a gente acha que a gente está saindo do caminho, né? Mas não é verdade. Significa apenas que a gente está aprendendo e crescendo. E aí que entra o tempo divino. Às vezes a gente quer muito algo, a gente tenta manifestar, a gente se esforça demais e nada acontece. A porta não abre por mais que a gente fique lá forçando aquela porta para abrir. E isso acontece porque às vezes existe um motivo para aquilo não acontecer naquele momento. E eu acredito profundamente que o universo nunca te diz não. Ele diz sim, ele diz ainda não, ou ele diz eu tenho algo melhor. E você precisa confiar que toda rejeição, toda situação que não deu certo no momento que você queria, talvez fosse um desvio, uma proteção. O universo, Deus, o seu eu superior tivesse um plano melhor, tão bom que você nem imaginava. Eu não consigo nem contar, assim, quantas vezes isso já aconteceu comigo nesses últimos 8 anos, que foi quando meu despertar mesmo começou, sabe? Às vezes eu queria uma coisa, eu queria um lugar, eu queria uma situação e nada acontecia. E aí, depois de um tempo, algo melhor sempre aconteceu. E aí eu percebi, era por isso que aquilo não tinha dado certo. Era por isso que aquilo não estava se alinhando. Porque algo muito melhor estava alinhado e já estava vindo para mim. E eu olho a minha vida e eu penso, Deus, tu sabia, né? Tu sabia, cara. Os teus planos eram muito melhores que os meus. Então, quanto mais você puder confiar que quando algo não dá certo, na verdade, está dando muito certo porque está dando melhor, sabe? A vida já ganha um outro significado, porque você não sabe do que você está sendo protegida. Você não sabe para onde você está sendo redirecionada. Você não está atrasada. Você não precisa correr. A vida não está escapando de você. Não existe um cronograma certo ou errado. Existe só o seu caminho. Existe só o tempo da sua alma. Então, para de ficar duvidando no seu poder. Ai, por que ainda não aconteceu? Será que tem algo errado comigo? Será que eu estou perdendo tempo? Será que eu deveria estar mais longe, mais avançada, mais bem-sucedida do que eu estou agora? Para! A nossa mente é condicionada por padrões externos que tenta convencer a gente de que a gente está atrasada, de que a gente precisa correr, que a gente precisa alcançar, que a gente precisa conquistar, que a gente precisa provar para aquelas pessoas. Mas a verdade é que a nossa alma tem outro ritmo, a alma tem outro tempo. E se a gente aprender a confiar nesse tempo, a vida começa a fluir com muito mais leveza.
O problema é que a maior parte de nós aprendeu a se comparar com o tempo dos outros, com os caminhos dos outros, com as conquistas dos outros. E nessa comparação, a gente começa a duvidar do nosso próprio processo. Começa a se cobrar, começa a se apressar, a se forçar a dar passos que ainda não tem base. Mas a verdade é que cada pessoa tem um tempo único de despertar, um tempo único de florescer. A borboleta não força as asas dela para sair do casulo antes da hora. A semente não se culpa por ter brotado no mesmo dia ou de não ter brotado no mesmo dia que a semente do lado brotou. O que é seu está se construindo agora, mesmo que você ainda não consiga ver, mesmo que pareça tudo lento, invisível ou até silencioso. Às vezes, o maior salto quântico da sua vida está acontecendo internamente. Na forma como você se percebe, na forma como você escolhe confiar, na forma como você decide continuar mesmo sem garantias externas. Você não está atrasada, você está sendo moldada, está sendo preparada, você está sendo fortalecida por dentro para sustentar aquilo que você sonha. Porque aí quando chegar lá, você não perde aquilo tudo, você não se sente confusa, você não sente, e agora? E agora que eu conquistei o meu sonho, parece que tem um vazio. Não, e é por isso que talvez esteja demorando um pouco mais para você sustentar quando aquilo chegar na sua vida. E quando esse momento chegar, quando for a sua hora, você vai entender por que tudo aconteceu como aconteceu. Você vai olhar para trás e vai agradecer cada passo, inclusive os que pareceram lentos. Se renda ao tempo divino quando estiver manifestando seus sonhos, porque muitas vezes a gente tenta controlar certos resultados e a gente tenta controlar o como. Eu quero aquilo, mas como que vai chegar? Mas quando a gente está preso em momento de dor ou em momento de luta, em momento de medo, de dúvida, de ansiedade, a gente não pode controlar o como naquele momento. A gente não pode controlar o resultado. E a única coisa que a gente pode controlar é a nossa resposta, é a nossa capacidade de confiar e se render. E acho que essa é uma forma poderosa de seguir pela vida. Perceber que você está sempre na hora certa, no lugar certo. E mesmo que não pareça, o universo está orquestrando todas as coisas que você precisa fazer para te levar aonde você deveria chegar. Então confia. Esse é o seu lembrete para soltar o controle, aliviar um pouco a sua força e começar a confiar que a vida tem um plano para você. Que você está sempre no lugar certo, na hora certa. Que você está conhecendo as pessoas certas o tempo todo. Que você está no caminho certo, mesmo que não pareça. Mesmo que não pareça. Normalmente, nos momentos em que você sente, meu Deus, cara, não era aqui que eu tinha que estar. Não era isso que eu devia estar fazendo. Eu devia ter tomado outra decisão. Eu devia ter ido para outro lugar. Geralmente, esses momentos são, na verdade, a preparação para algo enorme, para uma grande virada, para uma grande mudança de vida. Quanto mais você puder se render ao tempo divino da sua vida, melhor sua vida vai ficar. E você vai perceber mais sincronicidades, mais fluxo, mais clareza. E você vai se sentir mais intuitiva. Porque você não está tentando controlar e segurar o volante o tempo todo. Você está sendo aquela linda... aqui a gente chama de princesa, passageira, alguma coisa assim, né? Que você fica lá do lado que sou eu, né? A Caroline dirige e eu fico lá mexendo no celular, cantando, super feliz. E é isso que eu faço na minha vida. Eu deixo o universo me levar para onde eu tenho que ir. Deus sabe do seu desejo. Deus sabe do seu desejo. Quanto mais clareza você tem na sua mente do que você quer, o como a vida vai te presentear. Outro conceito que eu amo, que se conecta muito com isso, da passageira princesa, eu nem sei como é que traduz isso, gente, mas eu acho que é assim. É uma ferramenta que eu amo, que é a ideia de pedir para o universo por ausência de resistência, o path de least resistance, é ausência de resistência. Então, antes de ir para uma reunião de trabalho, para uma entrevista, para um encontro, ou para qualquer coisa que te cause algum tipo de ansiedade ou vontade de controlar o resultado, o que eu recomendo muito que você faça nesse momento é, em vez de focar o tempo todo no externo, volte para o tempo divino e peça ausência de resistência.
Por exemplo, vamos dizer que você tem uma entrevista de emprego que está te deixando nervosa. Em vez de você pensar, meu Deus, o que eles vão pensar de mim? Será que eu estou preparada? Será que vai ter outra pessoa melhor do que eu? Como que isso vai acabar? Meu Deus, eu vou conseguir esse emprego, eu preciso tanto desse emprego. Meu Deus, ai, esse salário, será que eu vou conseguir negociar esse salário? Todo aquele caos mental que a gente se coloca, porque sim, é a gente que está fazendo isso. Eu quero que você se volte para o seu corpo nesse momento e quero que você diga para você mesma, cara, quer saber? Deus vai me entregar numa bandeja para mim com ausência de resistência. Não tem resistência nenhuma. O que for para chegar até mim, vai chegar até mim sem resistência nenhuma. Vai chegar para mim de forma fácil. Eu tô pedindo o que for para ser meu, que me encontre. E que essa entrevista de emprego aconteça da melhor forma possível. E eu peço por tempo divino, eu peço por apoio e peço para ser exatamente a versão de mim mesma que eu preciso ser para me alinhar com o que é destinado para mim, para o meu bem mais elevado. Sempre peça pelas coisas pelo seu bem mais elevado. Às vezes, o nosso ego quer uma coisa. A gente quer aquela pessoa, quer aquela conquista, quer aquilo, acha que quer, mas na verdade a nossa alma quer outra coisa. E o problema é que o ego grita, mas a alma sussurra. E a gente só consegue ouvir as mensagens da alma se a gente se conecta com a gente e a gente começa a confiar. Tempo divino é, na verdade, sobre encontrar aceitação no lugar onde você está agora. É sobre encontrar e fazer as pazes com exatamente onde você está na sua vida nesse momento. Porque se você quer se alinhar com uma versão mais elevada de você mesma, se você quer coisas novas na vida, novas experiências, novas metas, novas pessoas, você não pode odiar onde você está agora. Você não pode resistir ao agora. Você pode permitir que coisas boas entrem na sua vida, fluindo, confiando, se rendendo. O tempo divino te encontra onde você está hoje. Então, uma das melhores coisas da vida é o elemento surpresa. Sério, eu acho que, cara, a gente está tão constantemente tentando controlar como a gente vai encontrar o amor da sua vida, como que aquilo vai acontecer pra gente, como que eu vou para aquela casa, como que eu vou para aquele emprego, como que eu vou pagar aquela dívida. E aí, a gente esquece de soltar um pouco e ter leveza e deixar o universo surpreender, deixar a vida te surpreender. Deixa o tempo divino te encontrar onde você está e faça o seu trabalho. Tudo que você precisa fazer é ser você mesma e ter intenções. A gente já teve aquele podcast sobre intenções. Se você ainda não ouviu ele, volta lá nos meus episódios para você ouvir o episódio sobre intenção. Então, tenha intenções de continuar crescendo, de continuar comprometida com a sua expansão. E o tempo divino vai te encontrar. Além disso, o tempo divino é sobre paciência, é sobre perceber que às vezes o caminho mais lento é o mais rápido para chegar onde você precisa. É também sobre perceber que às vezes a gente quer aquilo para ontem, sabe? A gente não quer nem para amanhã, a gente quer para ontem, a gente quer para hora, a gente quer para agora. A gente quer que tudo chegue assim, direto no nosso colo, mas às vezes a gente precisa crescer. A gente precisa se tornar certas versões de nós mesmas para a gente conseguir receber o que realmente a gente deseja. E às vezes a gente precisa passar por esse momento de crescimento não só para receber o que a gente quer, mas para receber algo melhor ainda do que a gente pediu originalmente. Qualquer coisa que você deseja para você mesmo, um relacionamento, uma conquista, dinheiro, sucesso, carreira, casa, viagem, o que for, tudo isso vai te encontrar e vai se manifestar quando você for a versão de si mesma que está alinhada com a alma e com o tempo divino da sua vida. Então, confia no tempo de Deus. Confia que o universo está do seu lado. Você precisa começar a pensar no universo como seu gerente, como seu melhor amigo, como seu protetor. Tudo em um só. É isso. O universo é seu segurança pessoal. E é isso que o universo é. Ele está constantemente fazendo de tudo para garantir que você receba todas as lições, todas as pessoas, todas as experiências, todas as situações que você precisa para se tornar quem você está destinada a ser. Então, para de tentar controlar tudo e comece a confiar. Comece a se render, comece a permitir. Permita que a vida flua e permita que as coisas te encontrem, porque o que
é para você, sempre vai encontrar o caminho até você. Não precisa forçar, você não precisa correr atrás, você não precisa controlar. Você só precisa ser você mesma, porque as coisas que são verdadeiramente para você não conseguem te encontrar se você não for você mesma. Então, o que eu quero deixar com você nesse episódio do podcast é o seguinte: você não pode apressar a magia. Você não pode apressar a magia. E deixa eu te prometer uma coisa, o universo tem um plano incrível para você guardado que você nem imaginou. É isso mesmo, minha amiga, você nem imaginou. Eu nem imaginei. Nenhum de nós imaginou quão boa a vida está prestes a se tornar, porque a magia não pode ser apressada. Confia no tempo divino da sua vida. Eu sei que muitas de nós, a gente quer gratificação instantânea, a gente quer que aquilo aconteça naquela hora, que entre na nossa vida agora, seja lá o que for, mas confia. Se existe um bloqueio, se algo não está se manifestando na sua vida, se algo não está dando certo agora, existe um motivo para isso. E no futuro você vai perceber exatamente por que precisou se tornar aquela versão de si mesma e por que teve que passar por aquela experiência para poder receber aquilo naquele momento. Então confia na vida. Para de correr, para de tentar controlar tudo e comece a estar presente, porque a presença é o presente da vida. Quando você está presente, o universo te dá mais bênçãos, mais presença. Se a gente está o tempo todo tentando controlar, na verdade, a gente acaba atrapalhando o plano que a vida tem pra gente. E deixa eu te dizer uma coisa, o tempo divino é a força mais poderosa do universo. Então, não importa o quanto você tente controlar tudo, se algo não é pra você, nenhuma força ou nenhuma força de vontade vai manter aquilo na sua vida ou vai fazer aquilo acontecer. Mas se algo é realmente pra você, se o universo tem aquilo reservado pra você, mesmo do jeito que você acredita que tem, com aquela clareza de quem está manifestando a vida dos sonhos, então, minha filha, tenha certeza, garota, tudo que você precisa fazer é ser você mesma. E isso vai entrar na sua vida sem esforço. Confia, a sua alma sabe o caminho. Te vejo no próximo episódio. Um beijo e olha, eu te espero na www. Se você quer fazer parte do meu clube de musas manifestadoras, clica aqui, o link vai estar aqui embaixo na descrição do podcast. E é isso, eu te vejo no próximo episódio. A sua alma sabe o caminho.